Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu me chamo Amanda Hoffman Chaves, sou de Ponta Grossa, Paraná e trabalho de forma voluntária em um patrimônio histórico desde 2001. Antes de começar, eu quero contar as origens da Casa do Divino, que é o patrimônio histórico em qual eu trabalho e que é da minha família, há 5 gerações, né? Então eu sou a 5ª geração da família que mantém as atividades culturais e religiosas da Casa do Divino. Então, a gente se mudou aqui para casa em 1994, né? Eu era criança ainda. E a história da Casa do Divino é que a minha antepassada, quem fundou a casa, ela foi fundada em 1882. Então a Casa do Divino foi uma das primeiras casas a ser construída em Ponta Grossa, né? Antes de ser Casa do Divino, ela foi pousada de tropeiros, ela foi uma leiteria e conta-se a história que a minha antepassada sofria de problemas nas faculdades mentais, né, como falavam antigamente. E quando ela tinha essas crises, ela tinha crises e ela fugia. E nessas crises, ela esquecia quem ela era, né? Então ela ficava bem transtornada e fugia. Né? Isso aconteceu mais de uma vez. E essa última vez que aconteceu, ela ficou desaparecida por 4 meses, né? A família já tinha dado ela como morta, não tinha mais esperança que ela tinha sobrevivido, né? E um belo dia ela volta para casa, curada, e ela conta que ela recebeu uma graça do Espírito Santo, que ela vagava pela fazenda Carambeí, que hoje é o distrito de Carambeí, e ela foi se banhar no rio da fazenda Carambeí, e do fundo do rio submergiu uma imagem de uma pomba, né, que é o Espírito Santo representado pela pomba, pintada, litografada em um pedaço de madeira, né? Então, acredita-se que era um casco de barco ou até de algum navio, né, muito antigo. E ela conta que quando ela viu a imagem, ela pegou a imagem assim, tomando banho no rio, e na hora que ela olhou a imagem, ela curou, né? Então ela conta que ela recebeu uma graça do Espírito Santo que curou ela dos problemas mentais que ela sofria, né? Naquela época não tinha tratamento, era doença sem cura, né? Então por isso a história se espalhou, né? Ela volta para casa, conta para a família o milagre e conta para os vizinhos, né? Na época era um vilarejo ainda, Ponta Grossa, né? Então a história foi se espalhando rápido. E como em ação de graças, né, para esse milagre, essa graça que ela recebeu do Espírito Santo, ela ergueu um altar na casa, na sala da casa dela, que é essa casa em qual nós moramos. E a história foi se espalhando. Então, quando alguém tinha algum problema, falava: vai lá na casa da Inha Maria, na casa do Divino, que o Divino Espírito Santo vai te ajudar, vai curar você da tua doença ou vai te ajudar nos seus problemas, né? Então, desde 1882, a gente tem cultivado essa cultura da devoção ao Espírito Santo, né? Ao Divino Espírito Santo, né? Muitos dos devotos chamam o Espírito Santo do Senhor Divino. O Senhor Divino vai me ajudar, o Senhor Divino vai me curar, né? Então, até hoje é mantido aqui na casa esse altar. Hoje ele está restaurado, ele está bem bonito, né? É maior do que era o altar que ela havia construído na época. E a casa ela é aberta diariamente, de segunda a sábado, para visitação, né? Então, além
dessa tradição da devoção ao Espírito Santo, essa cultura popular que a gente divulga e que a gente, né, quer propagar cada vez mais, a gente também tem as festas do Divino, né? A festa do Divino, ela foi resgatada pela minha mãe quando nós viemos morar aqui na casa, né? A casa é assim, a parte da frente ela é comercial, a qual a gente abre para visitação, né? E atrás nós moramos, então nós abrimos a nossa casa, a nossa privacidade, para que seja mantido ainda essa tradição da devoção ao Espírito Santo, né? Então, a minha mãe, a Lídia Hoffmann Chaves, ela é a quarta sucessora da linhagem das guardiãs da Casa do Divino, né? Que a gente fala. Que sempre foram representadas por mulheres, nunca por homens. Sempre foram as mulheres que ficaram à frente da devoção, né? Então, a festa do Divino, ela foi resgatada em 2001 e ela não era feita desde 1918, né? Então, a minha mãe, a Lídia, ela que resgatou as festas, né? Eu participo das festas. No começo a gente participava com banda, música, que eu também trabalho com essa parte da música. Sempre ali ajudando na organização das festas, né? No acolhimento ao público, tanto nas festas quanto aqui na casa. Visitantes, turistas a gente recebe também. Essa semana que passou recebemos um grupo do Rio de Janeiro, né, que veio conhecer a casa. A Casa do Divino, ela já é inserida no calendário do turismo religioso do Paraná, né? Então toda essa força que a Casa do Divino tem hoje na cidade e no estado, eu acredito muito que seja pela minha mãe, que foi quem resgatou assim mesmo tudo, né? A devoção, as festas, e ela que vem estando à frente aí da Casa do Divino e ministrando as novenas. Nós fazemos novenas também toda segunda-feira, às 3 horas, fazemos as novenas do Divino, né? Eu ajudo sempre com os cantos, a minha mãe faz ali a parte ministrando a novena mesmo, né? A Casa do Divino, ela recebe grupo de escolas, né? Porque a Casa do Divino faz parte da história da cidade. Então, nas escolas, nas matérias de conhecimentos gerais, patrimônio cultural, né? Até no ensino religioso, hoje a Casa do Divino é inserida também, né? Então, a gente também recebe escolas, grupo de crianças e o aprendizado que eu levo disso tudo, né, desde quando a gente veio aqui para casa para cuidar da minha tia, né, que era a terceira geração, minha tia era doente, tinha câncer, a casa ficou fechada por um tempo, nós viemos para cá para cuidar dela. E o aprendizado que eu tiro disso tudo, desses anos aí, trabalhando com o povo, com a palavra, o acolhimento, é o amor, o respeito, a empatia, né? A Casa do Divino, ela também, ela entrega refeições aos irmãos de rua, né? Então, a gente sempre tem essa questão do amor, do respeito, da empatia, né? Então, sempre tentando fazer um trabalho voluntário ali para passar isso, né? Transmitir, além da cultura da devoção ao Espírito Santo, né? Então, tenho como referências, assim, a minha mãe, que é a minha maior referência. Foi com ela que eu aprendi a devoção ao Espírito Santo. E as guardiãs anteriores, né? Minha tia Edi, que era a terceira geração que estava aqui, né? Então, as minhas principais referências são elas, né? Minha mãe, principalmente, porque foi quem me passou essa cultura popular aí da devoção ao Espírito Santo, né?
minha participação sempre foi ativa nas festas do Divino, né? Como eu falei, no acolhimento aos visitantes, aos devotos, aos turistas, aos grupos de escola, né? E na pandemia agora, a gente sentiu bastante porque não deu mais para fazer a festa do Divino, né? Não deu para fazer as visitas com a bandeira do Divino que minha mãe e o grupo dos festeiros do Divino faziam, né? Nos 40 dias que antecedem a festa do Divino, né? O dia de Pentecostes, eles faziam as visitas com a bandeira do Divino na casa, né? Então iam com a bandeira, com a sanfona, com a viola, fazendo a oração, levando a tradição do Espírito Santo, né? Da bandeira para dentro da casa da pessoa. E a pandemia aí tirou essa parte das visitas, né? Até que na casa a visitação diminuiu bastante também, né? As novenas também, que antes enchiam, não puderam mais ser feitas, né? Então elas foram mantidas de forma online, tanto por live, pela página do Face da Casa do Divino, quanto por grupos do WhatsApp, né? Então a gente sentiu assim, bruscamente a pandemia aqui na Casa do Divino, né? Não tivemos mais grupos de turistas, salvo esse agora da semana passada que eu comentei que veio, né? Aos poucos está voltando, mas as visitas dos grupos das crianças de escola, né? Não teve mais também. Esperamos que agora aí com a amenização da pandemia tudo volte ao normal, né? Os nossos planos futuros aqui na Casa do Divino é a gastronomia, né? Que foi também o que nos ajudou nesse momento de pandemia, né? Eu acho que todo mundo teve que se reinventar na pandemia, né? Todo mundo sofreu muito. Cada um teve a sua história, cada um teve a sua perca, cada um teve o seu sofrimento, né? Então, todo mundo teve que se reinventar. E a Casa do Divino vem trabalhando com a parte da gastronomia, né? Para quê? Para fomentar mais a cultura da devoção ao Espírito Santo, né? Tem muita gente que mora aqui na cidade e não conhece a Casa do Divino ainda. Tem muita gente que passa aqui pela frente e pensa que é um centro espírita, um centro de macumba. Acredito porque a sala onde fica o altar tem vários quadros de santos, né? Então, com o tempo, esses quadros foram trazidos pelos devotos e guardados. Inclusive, a Casa do Divino hoje tem um acervo com mais de 14 mil itens na Casa da Memória, aqui em Ponta Grossa. Entre cartas, quadros, partes do corpo feitas de cera, né? Perna de cera, cabeça de cera, mão de cera, pé de cera, que foram todos os agradecimentos dos devotos e ex-votos, né? Porque hoje a Casa do Divino e a cultura da devoção ao Espírito Santo, ela é um patrimônio material e imaterial. A importância da Casa do Divino é muito grande mesmo, né? Então a gente quer que permaneça, né? Eu quero que venha a sexta, a sétima, a oitava, a nona geração ainda, porque é um orgulho muito grande fazer parte dessa história e fazer parte da história da cidade também. Eu passo isso para os meus filhos, a minha filha também é sempre ativa nas festas do Divino, ela sempre está ajudando na organização, ela tem 11 anos, então desde pequena ela começou ali, sendo anjinho, nas procissão, participando, entrando com as bandeiras do Divino, né? Então meus filhos estão inseridos nisso e eu quero que eles continuem com essa cultura, devoção ao Espírito Santo, né? Então, a gente quer que a gastronomia venha a agregar, né? Para fomentar mais a cultura da devoção ao Espírito Santo e ser mais um atrativo para o patrimônio histórico, né? E a gente quer que o patrimônio continue e que a devoção, a cultura, a devoção popular aí ao Espírito Santo perdure por
muito tempo ainda, que venham mais e mais gerações. Meu nome é Amanda Hoffman Chaves, eu faço parte da 5ª geração das Guardiãs da Casa do Divino, que fica na rua Santos Dumont, número 524, aqui em Ponta Grossa, Paraná. Que o Espírito Santo ilumine todos vocês. Obrigada.